Estudo do livro de Juízes, de Jen Wilkin. Semana 5. Autodúvida e sucesso. Na semana passada, lemos a história de Débora e de Jael e eu disse na introdução ao estudo desta semana, no vosso livro, que eu disse que ela é provavelmente o exemplo mais positivo de um juiz que nós temos. Não é porque não tínhamos visto exemplos positivos nos 3 juízes que apareceram antes, mas é porque de facto é devotado muito mais tempo àquilo que Débora fez do que qualquer um dos 3 juízes que a antecederam. E depois provavelmente notaram esta semana com Gedeão que, ao contrário do que aconteceu com Débora e até com Baraque, em que podemos dizer, uau, estas pessoas, de facto, vale a pena nós imitarmos-las. Quando chegamos a Gedeão, o normal é pensarmos, não sei bem o que é de fazer com este exemplo deste juiz. No estudo desta semana eu pedi que considerassem, quando eu vos pergunto o que é que pensam sobre o que quer que seja, têm que manter na vossa mente o facto destas histórias narradas em Juízes estarem a mostrar-nos uma trajetória. Ao longo de todo o livro há uma trajetória e depois, dentro de cada uma das histórias de cada um dos juízes, há também a sua própria trajetória. Este é um filtro muito importante, especialmente quando olhamos para a história de Gedeão, porque é possível sentirmos uma certa ambivalência em relação a pessoas como ele. Será que era uma pessoa que estava de facto a seguir a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus lhe pediu? E por um lado podemos estar aliviados com o facto do Senhor poder levantar alguém para ser juiz sobre Israel, alguém como Gedeão, porque quer dizer que se calhar também nos podia pedir a uma de nós que o fizesse. Por outro lado, nós pensamos, uau, será que isto é o melhor que o Senhor conseguiu encontrar? Então vamos lá, temos 3 capítulos para cobrir e por isso eu quero certificar-nos que nós temos tempo suficiente para fazer justiça ao tópico que temos nesta semana. Se cresceram na igreja e ouviram o nome Gedeão, pensavam em herói ou pensaram nele como alguém com um comportamento muito estranho, muito bizarro? Não sei qual será a contagem final a favor de um ou de outro, mas o mais provável é que tenham olhado para ele com sentimentos mistos, às vezes como um herói, às vezes como alguém que mostrava um comportamento bizarro. Só quando eu cheguei à idade adulta é que eu comecei a olhar para a história de Gedeão com novos olhos. A verdade é que ele é um daqueles que está elencado no capítulo 11 de Hebreus como sendo um herói da fé. Quando chegarmos ao final deste estudo, vamos falar sobre quem é que está neste elenco de heróis da fé e vamos refletir um pouco sobre os motivos pelos quais se incluiu este ou aquele nome. E a nossa tendência, se calhar, é considerar cada uma das pessoas que está presente na lista de heróis da fé como sendo um dos bons, não é? Se vemos depois o seu nome mencionado na Escritura, depois de termos lido Hebreus 11, estamos à espera de ouvir a história de alguém que é um bom exemplo. Mas, na verdade, há sempre uma certa mistura. Isso, de certo modo, também nos traz algum alívio, porque nós próprios também somos uma grande mistura, não é? Então vamos ver como é que a história de Gedeão ilustra isto que eu acabei de dizer. Vamos começar no verso 1 do capítulo 6. Temos uma imagem daquilo que se está a passar naquele momento, daquilo que se estava a passar naquele tempo em Israel. De novo os filhos de Israel desagradaram ao Senhor e ele entregou-os aos madianitas por 7 anos. Os madianitas eram mais fortes que Israel e o povo teve que se esconder em grutas, refúgios e lugares de difícil acesso. E quando os israelitas semeavam, os madianitas vinham com os amalecitas e as tribos nómadas para os atacar. Acampavam em Israel e destruíam as colheitas em toda a extensão do território até Gaza, sem lhes deixar nada de comer, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eram tantos que pareciam nuvens de gafanhotos os que invadiam a terra com o seu gado, tendas e camelos sem número e destruíam tudo. Por isso a situação em Israel agravou-se muito. Então eles clamaram ao Senhor por causa dos ataques de Madiã. Ora bem, vamos ver então o que é que temos aqui a passar. Se temos os madianitas, os amalecitas e os nómadas do deserto. O que é que eles fazem? Estão a entrar nesta planície de Jezreel
nesta área que é fértil e é boa para se cultivar e para criar gado, e eles vêm como gafanhotos e pilham tudo, saqueiam, são aves de rapina. E estes 7 anos que são aqui mencionados são os 7 anos que foram tão difíceis para os israelitas que eles decidiram esconder-se em grutas. Aquilo que a terra produz é completamente pilhada, dizimada, roubada, como se tratasse de uma praga de gafanhotos. Durante 7 anos, portanto, houve fome nesta zona de Israel. É interessante saber isto, porque se estão familiarizados com as histórias em Gênesis, sabemos que havia 7 anos de fome que foram suportados no Egito, que aconteceram no Egito. E eu estou a referir-me às referências na história de José, como o próprio José também contornou esse aspecto, armazenando os cereais e os produtos que seriam necessários para os tempos de seca. E a referência aos gafanhotos faz-nos lembrar com certeza as histórias em Êxodo e as pragas que foram enviadas contra o Egito para que libertassem os israelitas. Há toda uma imagética que está a ser apresentada aqui perante nós. Quem é que estava a permitir que tudo isto acontecesse aos israelitas? Era o próprio Senhor. Era o Senhor que estava a enviar as pragas e a fome sobre Israel. Há um volte-face destas outras imagens do Antigo Testamento. E eles clamam ao Senhor porque eles estão grandemente oprimidos. Mas este clamar ao Senhor, é interessante que no versículo 7 não diz que o Senhor enviou um juiz para os livrar. Diz, então eles clamaram ao Senhor por causa dos ataques de Madiã. E depois no 8 diz, e o Senhor, Deus de Israel, enviou-lhes um profeta com esta mensagem. O quê? Senhor, nós precisamos de um libertador e tu mandas-nos alguém para nos pregar um sermão? Como é que é isto? Porquê é que tu estás a fazer isto? Então vamos ver o que diz este profeta. Eu tirei-vos da escravidão no Egito, libertei-vos dos egípcios e dos povos que vos oprimiram nesta terra, expulsei-os para vos dar lugar. Ora bem, estão a ouvir isto? Isto é a linguagem que de facto remete para esse tempo de opressão no Egito. Eu libertei-vos da mão dos egípcios e de todos os que vos oprimiam, expulsei-os para vos dar lugar, dei-vos a terra deles, mostrei-vos que sou o Senhor vosso Deus e que não devem prestar culto aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês agora habitaram. Mas vocês não me deram ouvidos. Como é que o Senhor escutou este clamar? Ele ouviu este grito dos israelitas como um pedido de ajuda, com certeza, mas não como um grito de arrependimento. E é mesmo assim que nós somos. Israel quer fugir das suas circunstâncias. É isso que eles querem. E Deus quer que eles interpretem as suas circunstâncias. Será que somos assim? Quando algo difícil vem à nossa vida, nós pedimos, Senhor, livra-nos disto? E quando em vez de um livramento nós temos de escutar um sermão, não dizemos, Senhor, eu não preciso de ouvir mais uma vez isto, já sei. Não preciso disto explicado, preciso que isto termine. E o Senhor diz, não. Tu tens de compreender porque é que estas circunstâncias vieram à tua vida e tens de aprender com isto. E esta é a bondade de Deus para connosco. Isto acontece porque Deus é bom. Ele permite que haja circunstâncias na nossa vida que nos afligem exatamente para nos ensinar. Ele sabe que nós não aprenderíamos de outro modo. Provavelmente já fizeram isto com os vossos filhos. Nós permitimos que eles permaneçam em circunstâncias difíceis mais tempo do que aquilo que seria necessário, ou indo até contra a vossa vontade de os tirar dessas situações, porque sabemos que há lições para serem aprendidas por eles. E podemos encontrar aqui um paralelo entre o anjo do Senhor que nos aparece no capítulo 2, o anjo de Boquim, e esta profecia que este homem traz da parte do Senhor. Eu tirei-vos do Egito e vocês agora estão a passar por aquilo que aqueles a quem eu expulsei quando vocês saíram do Egito tiveram de passar também. E o que é que isto nos diz sobre aquilo que nós temos de aprender? Tu esqueceste-te de quem
Deus era e do que Deus fez. E depois é-nos introduzida a personagem de Gedeão. E começando no versículo 11, vemos aquilo que só pode ser visto como talvez algo, quase uma observação jocosa por parte deste anjo do Senhor. É irónico. Mas vamos ler. Então o anjo do Senhor veio à aldeia de Ofra e sentou-se debaixo do terebinto de Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava a limpar o trigo às escondidas num lagar para que os madianitas não o vissem. Ora bem, portanto, nós normalmente não limpamos o trigo num lagar. No lagar é o lugar em que nós fazemos o vinho, não é? Em que se esmagam as uvas. Não é o lugar para se limpar o trigo. Portanto, ele estava escondido, claramente. E eu, sinceramente, ninguém lhe pode levar a mal. Há gente atrás dele, atrás das suas colheitas. Então ele está neste sítio, cheio de medo, a tentar limpar o trigo. E neste momento aparece o anjo do Senhor e temos aqui, mais uma vez, uma teofania. O Senhor que aparece algum tipo de forma humana. Podemos ver isto como o Cristo, uma pré-encarnação de Cristo ou como um anjo. Não é assim tão importante desde que nós entendamos que esta mensagem é do Senhor, vem do Senhor. Ora bem, ele está escondido neste lagar, está limpando o trigo e no versículo 12 diz: o anjo do Senhor pôs-se diante dele e disse: o Senhor está contigo, valente soldado. Ok. Versículo 13. Gedeão respondeu: desculpe, Senhor, se Deus está connosco, por que nos acontece tudo isto? Onde estão as coisas maravilhosas que os nossos pais nos contaram, que o Senhor costumava fazer? A maneira como os tirou do Egito? O Senhor abandonou-nos e entregou-nos aos madianitas. Isto parece-vos, quando leem isto, que Gedeão ouviu, recebeu, escutou de facto as palavras que aquele profeta proferiu nos versículos anteriores? Não parece. Não parece. E basicamente ele diz: eu não acredito naquilo que acabaste de me dizer, não me parece nada que o Senhor esteja connosco. E depois no versículo 14, então o Senhor disse: aproveita esta tua bravura e vai contra os madianitas em socorro de Israel. Sou eu quem tu ordena. Gedeão respondeu: mas como posso eu salvar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o filho mais novo. O Senhor replicou: podes fazê-lo, porque eu vou ajudar-te e destruirei os madianitas como se fossem um só homem. Ora bem, isto é interessante, porque qualquer pessoa que esteja familiarizada com o Antigo Testamento provavelmente pensa: eu já ouvi isto antes. E no caderno de estudos, na lição desta semana, também viram esta referência. Gedeão está a ter um momento de sarça ardente. Está a ter a mesma experiência que Moisés teve. Como é que ele responde? Responde de um modo muito semelhante àquele que Moisés respondeu. Quando o Senhor diz: tu vais livrar o meu povo do Egito. Ele tira a sua atenção daquele que está a falar e foca-se em si mesmo. E ouvimos todas estas afirmações sobre eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, e quando o Senhor quer é que ele perceba quem é que o Senhor é, quem Deus é. E esta é a lição que também todos nós temos de aprender. Nós queremos que os nossos medos e inseguranças sejam banidos pelo conhecimento de quem nós somos, mas a única maneira de nós nos livrarmos dessas inseguranças é quando nós compreendemos quem Deus é, quando nós sabemos que o eu sou é aquele que está a liderar. Então, Gedeão estava neste lagar, ele não sabe bem quem é este homem que aparece e ele não acredita naquilo que lhe é dito e diz que não é qualificado para fazer isto. E o Senhor responde dizendo: espera, eu vou estar contigo. E eu vou estar contigo é a mesma expressão que o Senhor utilizou com Moisés. Assim, e também a Josué ele diz: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isto são frases familiares para Gedeão. Por isso o anjo do Senhor diz: podes fazê-lo porque eu vou ajudar-te e destruirei os madianitas como se fossem um só homem. E depois Gedeão replica: bendito é o nome do Senhor, assim farei, vou agora mesmo lutar contra os madianitas. Não é bem isto que ele responde. No versículo 17 ele diz: Gedeão replicou: se de facto me quer ajudar, dê-me uma prova de que é realmente o Senhor.
Por favor, não se vá embora sem eu lhe trazer alguma comida. E o Senhor prometeu: fica à tua espera. Então Gedeão foi à casa e preparou um cabrito e vários quilos de pão sem fermento. Colocou a carne num cesto e o molho numa panela e levou tudo ao anjo do Senhor, que o aguardava debaixo do terebinto. Então, realmente, isto é uma história que nós já vimos representada na Escritura, não é? Espera aqui que eu já volto. Temos que ir matar o bicho, temos que preparar o pão. Um dos comentadores dizem que é provável que este processo de preparar a comida tivesse demorado 1 hora. E eu, quando li isto, eu pensei, não sei o que é que tu fazes na vida, mas não cozinhas muito. Isso de certeza absoluta que não tens experiência na cozinha. Ele tem de matar o bicho, ele tem que preparar o bicho, tem que temperar o animal, tem que pô-lo no forno, depois tem que fazer o pão. E não há muitas de nós que façam pão porque, de facto, dá muito trabalho. Então ele afasta-se por um bom tempo e depois o que é que nós dissemos? Que a nação de Israel estava a passar fome neste momento, não é? Mas está a indicar, por esta refeição farta que ele está a preparar, que neste ponto ele tem noção que tem que preparar algo que honre aquele que lhe fala. Ele já tem uma noção da importância deste homem que lhe está a falar. Por isso diz no versículo 20, o anjo disse-lhe: põe a carne e o pão sobre esta pedra, juntamente com o molho. Gostam disto? O Senhor disse: ok, trago-te aqui um desafio, vamos lá ver o que é que vai acontecer. E Gedeão assim fez. Então o anjo, estendendo a ponta da vara que segurava na mão, tocou na carne e no pão. Da pedra saiu um fogo que consumiu a carne e o pão. E depois o anjo desapareceu. Então o Senhor graciosamente concede o seu pedido a Gedeão. Ele pede para lhe mostrar que de facto é o Senhor que lhe está a falar. Ele tinha alguma obrigação de conceder esta oportunidade a Gedeão? De lhe dar de facto esta certeza de que era o próprio Deus que lhe falava? Não tem absolutamente nenhuma obrigação. Vamos ver o que é que vai acontecer mais a seguir. Façam de conta que estão muito surpreendidas quando chegarmos àquilo que vai acontecer. Ao compreender que tinha visto o anjo do Senhor, Gedeão exclamou aterrorizado: meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor disse-lhe: calma, não tenhas medo, que não vais morrer. Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor e deu-lhe o nome de O Senhor é Paz. Este altar ainda existe em Ofra e pertence à família de Abiezer. Então pensei nisto, ele percebe que o Senhor de facto lhe falou diretamente e que o encarregou de ir fazer algo. Mas ele conhece as histórias do Antigo Testamento, ele conhece aquilo que eram as histórias do que tinha acontecido antes dele. Ele sabia que quem visse Deus morria. Então ele assume que ele, tendo olhado para este homem, viu o Senhor e portanto vai morrer. E Deus disse-lhe: eu acabei de te dizer que precisas de fazer uma coisa que eu te vou pedir. Porquê é que eu haveria de te matar? E isto também nos acontece, mesmo que tenhamos essa noção de que somos chamadas para algo em especial, em particular, na nossa vida, muitas vezes duvidamos, de facto, do sucesso dessa empreitada. Achamos que vamos morrer nessa empreitada, que não vamos conseguir, portanto, que vamos falhar. Porquê é que o Senhor iria pedir-nos para fazer algo e depois fazer com que nós falhássemos nessa tarefa? Ele equipa-nos para fazer aquilo para que nos chama. Aqueles a quem Ele chama, Ele capacita. Então Ele assegura a Gedeão: calma, não tenhas medo que não vais morrer. E o versículo 28 diz o seguinte: naquela noite o Senhor deu instruções a Gedeão: toma o segundo touro do teu pai, aquele que tem 7 anos, derruba o altar de Baal que pertence ao teu pai, faz o mesmo com o símbolo da deusa Axera que está ao pé. Edifica no mesmo local um altar ao Senhor teu Deus e prepara-o. Perceberam isto? Sabes que mais? Vamos começar a nossa campanha. E sabes onde é que vamos começar essa campanha? Com a tua própria família. Manda isso abaixo, esses altares que o teu pai construiu. E constrói um altar ao Senhor teu Deus e prepara-o. Em seguida oferece o touro em holocausto, utilizando como lenha o símbolo de Axera, que cortarás em pedaços. Então Gedeão levou consigo 10 criados e fez como o Senhor lhe dissera. Espantoso. Gedeão, ok? Percebeste aquilo que era para fazer e fizeste. Fez, porém, aquilo de noite, porque temia a reação da família e das pessoas da aldeia. Ok?
Bom, vamos lá ver como é que ele se recompõe disto. Então, ele teve a coragem para fazer aquilo que o Senhor lhe pediu, mas ainda assim tinha medo das reações das pessoas que viviam ali com eles, das pessoas da aldeia. Então, no versículo 28 diz: quando os habitantes da aldeia se levantaram de manhã cedo, encontraram o altar de Baal e o símbolo de Axera deitados abaixo. Verificaram também que o touro tinha sido oferecido em holocausto no novo altar. E perguntavam uns aos outros: quem terá feito isto? Depois de investigarem, descobriram que fora Gedeão, filho de Joás. Ora bem, claramente um destes 10 homens que estava com ele deve ter falado, não é? Deve ter dito: não, nós fizemos isto e foi ele que me disse para fazer. Mas será que Gedeão se apresentou perante eles e disse: fui eu que fiz isto, e assumir as suas culpas? Não, provavelmente estava escondido outra vez no lagar. Estávamos no versículo 30. Então disseram a Joás: traz cá fora o teu filho para o matarmos. Ele deitou abaixo o altar de Baal e o símbolo de Axera que estava junto dele. Mas Joás respondeu ao que o rodeavam: querem defender Baal e livrá-lo de perigo? Pois então quem estiver do lado dele será morto de manhã. Se Baal é Deus, que se defenda a si próprio. Foi o altar dele que foi destruído. Basicamente, o pai, Joás, está a proteger o filho. Gedeão nem sequer aparece no meio desta conversa. É o padre que diz: não matem o meu filho. Porque se Baal é mesmo Deus, então Baal vai defender-se. De repente, Joás está a perceber a verdade sobre a religião que ele devia estar a seguir. Não, ele estava à vontade para falar assim, porque o altar era dele, era o altar da família dele, foi ele que o construiu, sentia-se legitimado para dizer: deixem lá o meu miúdo em paz. Se Baal quiser, Baal defende-se. E voltando ao versículo 32, diz: desde esse dia, Gedeão passou a ser chamado Jerubbaal, por Joás ter dito que Baal se defenda a si próprio, pois foi o seu altar que foi destruído. Então, Gedeão primeiro teve de lidar com os seus próprios medos em relação às suas incapacidades, depois teve que lidar com o seu medo em relação aos outros, àquilo que eles lhe podiam fazer, o seu próprio povo, mas ele ainda não tratou de todos os medos de que padece. Vamos olhar para o versículo 33. Diz: então os madianitas, os amalecitas e as tribos nómadas reuniram-se, atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Portanto, aqui vêm eles. Já se passaram 7 anos disto, este é o 8º ano, eles estão de volta e têm fome. Versículo 34. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, que, tocando a trombeta, incitou os membros da família de Abiezer a segui-lo. Enviou também mensageiros a todo o território da tribo de Manassés, convidando o povo a segui-lo. Enviou mensageiros às tribos de Asser, Zabulão e Neftali, com o mesmo convite. Basicamente, ele tem o Espírito do Senhor que entra nele e é diferente daquilo que foi até agora. Isto é o Antigo Testamento, por isso só vemos o Antigo Testamento a apoderar-se das pessoas em determinados momentos e em algumas circunstâncias, mas parece que também há casos em que o Espírito do Senhor está em algumas pessoas continuamente. Mas o que nós podemos tirar desta expressão apoderou-se de Gedeão é que o Espírito do Senhor está a trabalhar através de Gedeão, de dentro de Gedeão, e que isto está de facto a acontecer e a capacitá-lo para aquele momento. Diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, e vemos isto com outros juízes ao longo deste livro, e ele chama todo este exército, e chama este exército a partir de determinadas tribos. E podemos olhar para o mapa que está na parte de trás do vosso livro de estudos e ver como as diferentes tribos ocupavam aquele território. Que tribos eram essas? Não quer dizer que tenham de o fazer, mas se quiserem, serão alunas 5 estrelas. Porque vão poder ver que faz todo o sentido que estas tribos especificamente sejam nomeadas como aquelas que recebem este convite para se juntarem ao exército, ao pequeno exército que está a ser reunido por Gedeão. Então ele recebe a visão de Deus, ele junta o seu exército, vai correr tudo bem. Depois chegamos ao versículo 38 e vemos: e assim aconteceu. Quando Gedeão se levantou, aliás, no versículo 36, depois Gedeão falou com Deus: dizes que decidiste servir-te de mim para salvar Israel. Pois bem, vou pôr um velo de lã sobre a eira.
Se o orvalho cair só no velo, ficando a terra seca, terei a certeza que tu me escolheste para salvar Israel. E assim aconteceu. Quando Gedeão se levantou no dia seguinte cedo, espremeu a lã, enchendo um copo com água do orvalho. Ok, olhem para o que diz aqui no versículo 36. Gedeão diz a Deus, que já provou que é quem ele diz que é, já o infundiu do seu temor para que ele se capacitasse para lutar contra os madianitas. Ele diz, tu dizes que serviste. Há uma espécie de uma dúvida aqui implícita. Bem o que está aqui a passar-se? Vê bem, ou pois bem, vou pôr um velo de lã sobre a eira. Se eu fosse Deus neste momento, eu diria para mim, o que é que está para aqui a passar? Mas o que é que Deus faz? Ele dá um jeito, ele faz o favor a Gedeão neste caso. Porque Gedeão está aqui a propor um teste, basicamente, a Deus. Um teste que lhe vai dar a confiança de que ele precisa de que Deus está, de facto, do seu lado. Vai ser um teste que diz muito, porque aquilo que eu estou a pedir é completamente contrário às leis naturais. Portanto, se isto acontecer, eu fico com a certeza de que é o próprio Deus. E depois pede ainda um segundo teste. Diz no versículo 39, então Gedeão falou novamente com Deus, não te zangues comigo. Percebem como é que aqui ele já está a ter uma noção diferente, uma consciência diferente do Deus com quem ele está a falar. Porque ele sabe que aquilo que ele vai pedir não está certo. Daí pedir para que Deus não se zangue com ele por esta incorreção. Mas ele pede que lhe dê só mais uma oportunidade. Pede só mais um sinal ainda com a lã. Agora a lã deve ficar seca e o chão molhado. E Deus assim fez naquela noite. Na manhã seguinte, a lã encontrava-se seca, mas o chão estava coberto de orvalho. E Gedeão nunca mais teve medo de nada, pois sabia que o Senhor era poderoso para salvar. Então, o Senhor não acabou de fazer o que tem que fazer com Gedeão. Mas Deus não fica por aqui, ele ainda tem um pequeno exercício para propor a Gedeão. Se ele pensa que todos os medos que tinha estão resolvidos, se Gedeão pensa isso, Deus vai-lhe propor um exercício importante. Capítulo 7. Certo dia Gedeão, ou Jerubal, e os seus homens levantaram-se cedo e armaram as tendas junto à nascente de Arode. O acampamento dos madianitas ficava a norte, no vale junto da colina de Moré. O Senhor disse-lhe, os homens que tens são demasiados para lhes dar a vitória sobre os madianitas. Ficariam a pensar que deviam a vitória a si próprios e não a mim. Portanto, Deus diz, há demasiada gente aqui, eu não quero que vocês pensem que é porque são muito fortes e muito valentes, fizeram muito bom trabalho levantando este exército, mas calma aí. E depois no versículo 3, diz, portanto, ao povo, quem tiver medo pode voltar para casa. Os outros ficarão aqui, no Monte Gileade. Ele está a fazer referência a uma lei que havia em Deuteronômio que tinha a ver com a guerra. Está em Deuteronômio 20, no versículo 8. Vamos ver o que diz. Os oficiais voltarão ainda a falar ao povo nestes termos. Se alguém está com medo ou não sente coragem, volte para a sua casa, para não fazer perder a coragem também aos colegas. Então, algo estava pensado. Também no caso, por exemplo, de estares noivo de uma mulher, podias voltar para casa. Ou se tivesses comprado uma casa recentemente, também podias ser despachado de volta para casa. Se tens medo, podes voltar para casa. Eu não sei como é que alguém não tinha medo, porque o que é que acontece aqui? Havia 22 mil homens que, ouvindo esta afirmação, disseram, ok, isto então é para mim. Olha, eu não faço gosto nenhum de estar aqui, acho que os madianitas são horríveis, eu vou pôr-me umas milhas e vou voltar para a minha casa. 22 mil homens desistiram de lutar. E apenas 10 mil ficaram. Quer dizer que tínhamos quantos originalmente? Pois é, eu pedi-vos assim uns exercícios de matemática no estudo desta semana, não foi? Tinham originalmente 32 mil homens. Ok, 22 mil homens voltaram, 10 mil disseram não tenho medo, vamos lá a isto. E no versículo 4 diz, então o Senhor disse a Gedeão, ainda tens homens a mais? Leva-os a beber água, que eu vou separar os que ficarão contigo.
Se eu te disser que tal homem irá contigo, ele irá. Se te mostrar que não deve ir contigo, não irá. Gedeão desceu então com os homens à água e o Senhor disse-lhe: todos aqueles que beberem água com as mãos, lambedam como os cães, separa-os dos que se ajoelharem para beber, porque ao que parece não têm grandes maneiras. Houve 300 homens que beberam água das mãos e a lamberam, os restantes ajoelharam-se para beber. O Senhor disse a Gedeão: virei na tua ajuda e com os 300 homens que lamberam a água das mãos vou dar-te a vitória sobre os madianitas. Diz aos restantes que voltem para casa. Assim Gedeão mandou os israelitas embora e ficou só com os 300 e esses ficaram com as provisões e as trombetas. O acampamento madianita ficava no vale mesmo abaixo. Ora bem, eu li este relato toda a minha vida, ouvi-o recorrentemente na igreja. E sempre me foi dito que a razão para ele ter ficado com os 300 homens que lambiam a água das mãos é porque eles conseguiam manter os olhos postos no inimigo enquanto bebiam água. Não se ajoelhavam como os outros eram tolos, baixavam a guarda. Vamos lá pensar nisto um momento. Será que o Senhor está mesmo a liderar Gedeão com os 300 melhores homens, os mais astutos, os mais atentos? Será que é isso que Deus está a fazer, uma seleção deste género? Não, ele acabou de mandar para casa 22 mil homens que tinham medo. Por isso, nós não sabemos porque é que o Senhor criou este critério, apesar de me parecer que o método pelo qual os outros que se ajoelhavam bebiam água diretamente de onde a água estava, em vez de agarrar nela com as mãos, talvez fosse um método menos eficiente. Não sei, não faço ideia. Mas não é porque havia qualquer coisa de espantoso nestes 300 homens, porque o objetivo de toda esta história é que não haja nenhum modo pelo qual Israel possa ficar com o crédito desta vitória. Por isso ele ficou com os 300 homens que bebiam água de um modo aparentemente mais esquisito, mais fora do normal. Por isso ficou com menos de 1% do que o número de homens com que começou. Tens medo, Gedeão? Ainda não sabes metade da história. Naquela noite o Senhor ordenou a Gedeão: levanta-te e ataca o acampamento, dar-te a vitória. Mas se tiveres medo, deixa o acampamento com Purá, teu servo. Ora bem, Deus está prestes a ensinar algo a Gedeão. E diz no versículo seguinte: poderás escutar, mas se tiveres medo, deixa o acampamento com Purá, teu servo. Poderás escutar o que eles dizem e ganharás coragem para atacar. Gedeão e Purá, seu servo, desceram até ao extremo do acampamento. Os madianitas, os amalecitas e as tribos nómadas estavam espalhados pelo vale como uma praga de gafanhotos, e os seus camelos eram tão numerosos como a areia do mar. Este quadro que está a ser pintado é para que nós percebamos quão espantosa, quão pequena era a probabilidade destes israelitas ganharem esta batalha. E depois no versículo 13, quando Gedeão se aproximou, ouviu um homem contar a um companheiro o sonho que tivera. Dizia: sonhei que vi um pão de cevada rolando sobre o nosso acampamento e vir bater na tenda, lançando-a por terra. O companheiro exclamou: eu acho que tu deves ter uma indigestão, comeste qualquer coisa estragada, é melhor voltares para a cama. Não foi isso que ele disse. Por alguma razão, o amigo diz: isso não é outra coisa senão a espada de Gedeão, o israelita filho de Joás. Deus deu-lhe a vitória sobre Madiã, sobre o nosso exército. O que é suposto fazermos com este relato? Um pão de cevada que entra no acampamento e destrói as tendas. A cevada era o cereal mais inferior de todos, aquele que os pobres comiam. Daí vermos em alguns lugares da Bíblia que o trigo era muito mais valioso em relação à cevada, e qualquer outro cereal era mais valioso. Só os pobres é que o comiam. Daí alguns escolásticos especulam que imediatamente vem esta associação com Gedeão e os homens com quem ele lutava, porque eles estavam esfomeados, não tinham nada, na verdade, a favor deles. Não sabemos isto, mas o que sabemos é que já vimos anteriormente que os augúrios, os presságios, eram muito importantes para os cananeus. Eram uma gente muito supersticiosa.
E, portanto, aquilo que parece ter acontecido é que este sonho acontece e há uma interpretação que é dada e isto deve ter-se espalhado ali pelo campo, esta conversa de que havia este mau presságio. Talvez isso explique aquilo que vai acontecer a seguir. Nós temos que perceber também o efeito que isto tem sobre Gedeão. Então vamos voltar ao versículo 15. Quando Gedeão ouviu aquele sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e orou a Deus. Ele já não diz, Senhor, eu agora vou pôr outro véu de lã aqui no chão e ele vai ficar não sei como. Não é isso que diz, não é? Diz que ele de facto ajoelhou e orou a Deus. Assim que Gedeão ouve esta interpretação do sonho do Madianita, ele quer adorar a Deus. Agora ele quer adorar a Deus. Porque se estamos a contar os sinais todos, este foi o quarto sinal. O quarto sinal é quando finalmente Gedeão aceita a palavra de Deus por aquilo que ela é. Então qual é a diferença entre este quarto sinal e os outros 3 sinais que aconteceram antes? Conseguem adivinhar? Quem é que iniciou, quem é que instigou os outros 3 sinais? Quem é que os solicitou? Foi o próprio Gedeão. Gedeão é que pediu a Deus estes sinais. Ele disse, eu vou testar ao Senhor. Sabem qual é o conforto que se pode receber quando pedimos um sinal a Deus? Aparentemente não é grande o conforto que alguém recebe. Mas neste ponto é o próprio Deus que diz, eu é que te vou dar este sinal. E quando Deus nos dá o sinal, aí é que nós recebemos conforto, aí é que nós queremos louvar. E agora vamos falar um bocadinho do voodoo cristão. Se aquelas que me estão a ouvir já estão há tempo suficiente na igreja, já ouviram com certeza falar as pessoas que estão numa situação que é de algum modo um puzzle para elas, em que existem decisões que têm de ser tomadas, que podem ser confusas ou difíceis, e as pessoas dizem, eu vou fazer como Gedeão. Eu vou lançar um velo também no chão, como Gedeão fez. Vou pedir um sinal a Deus. Eu vou fazer isto e vou pedir ao Senhor que me mostre se de facto é isto que Ele quer que eu faça. Será que alguma coisa nesta história até agora te fez pensar que essa atitude é uma boa ideia? Qualquer coisa, até agora. Por acaso vocês veem que existe conforto que tenha vindo ao coração de Gedeão depois desse tal outro sinal ter sido feito? Essa maravilha desse velo que estava uma vez seco, outra vez molhado? Será que ele se consolou com isso? Vamos imaginar que tu até pedes este sinal a Deus e o Senhor faz aquilo que tu pediste. Tu não te sentes um bocadinho preocupada com o facto de tu estares a pedir algo ao Senhor e que Ele está a fazer isto por tua ordem? Isto devia ser aterrorizador para ti. Talvez te pareça uma boa ideia até começares a pensar nas implicações de uma ação desta. Não há nenhum conforto em requerer um sinal do Senhor antes de agir, porque não, na verdade, isso não te vai dar nenhuma segurança contra a soberania de Deus. Só te vai mostrar a tua capacidade de quereres exercer a tua soberania sobre Deus. E eu acho mesmo que, enquanto nós pensamos que queremos ser soberanas sobre todas as coisas, secretamente ou não tão secretamente sabemos que não queremos esse papel para nós. Nós queremos que Deus esteja no papel de soberano. No ministério de Jesus, os judeus vieram até ele e disseram, dá-nos um sinal. Eles queriam que ele fizesse maravilhas e prodígios para eles. E lembram-se da resposta de Jesus? Ele diz, uma geração adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera. São adúlteros e são maus. E o único sinal que vos será dado será o sinal de Jonas. O que é que ele quis dizer com isto? O sinal de Jonas. Jonas esteve na barriga do peixe durante 3 dias, estava como morto, e depois o peixe vomita-o cá para fora, para a terra seca, e é-lhe restituída à vida. Isto soa alguma coisa? Soa muito à morte e ao enterro, à sepultura de Jesus e também à sua ressurreição. Qual foi o sinal que essa geração má e adúltera afinal recebeu? Foi o sinal da ressurreição de Jesus ao 3º dia. Esse sinal que eles receberam
e que depois de o terem visto disseram, não aconteceu de facto. E nós dizemos a nós mesmas, se o Senhor apenas me mostrasse um sinal, eu só precisava disso, dá-me um sinal, Senhor, eu vou ter coragem para fazer aquilo que me pediste para fazer. E a história de Gedeão está aqui aos gritos, a dizer, não faças isso, levanta-te e faz aquilo que o Senhor te mandou fazer. Aquilo que sabes que Ele te mandou fazer. No entanto, o Senhor foi tão paciente com Gedeão, deu-lhe aquilo que Gedeão pensava que ele queria e Gedeão não teve nenhum conforto nisso. Então, porquê é que nós não saltamos estes primeiros 3 sinais? Porquê é que não agarramos na história neste ponto? O Senhor chamou-me para fazer isto como Moisés e como Josué. Porquê é que nós dizemos, então vamos lá embora, vamos lá fazer isto? Eu sei que não tenho capacidades. Gedeão não está errado ao pensar que ele não tem capacidades para este trabalho. Tu não estás errada quando pensas que não tens capacidades para o trabalho. Todas as semanas, quando eu preparo a lição, eu penso, eu não tenho capacidades para isto. E sabem o que é que eu sei? Foi para isto que o Senhor me chamou. E se esta lição correr bem, todos os dias quando eu for e sentar-me naquela cadeira, no final desta minha lição, eu digo, isto foi o Senhor que fez isto, não fui eu. E o que eu sei com toda a certeza é que eu não posso deixar de fazer isto. Não posso deixar de fazer isto porque o Senhor me chamou para o fazer. E eu sei que o Senhor me chamou. E quando há só 5 ou 6 pessoas a escutarem o meu podcast, será que eu vou interpretar isso como um sinal? Será que eu vou dizer, Senhor, se me deres 20, aí eu já ensino a semana que vem. Senhor, se me deres 30, eu vou continuar a fazer isto. Não. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que requisitos é que tu estás a pedir a Deus? É que tu estás a pedir que Deus faça para que tu faças aquilo que Ele te mandou fazer. Vai e faz o trabalho. Faz o trabalho. Porque é a coisa que Ele me disse para fazer. E Ele, de facto, dá-te sinais ao longo desse caminho. Ele dá-te segurança. Ele faz maravilhas. Mas Ele não o faz porque tu pediste, porque tu exigiste isso dele. Vamos falar sobre o que é que Gedeão não teve e o que nós temos. Nós temos a Bíblia. Queres um sinal? Vai ler a Bíblia. Queres uma palavra do Senhor? Vai ler a Bíblia. Lê as Escrituras. Queres ouvir o Senhor a falar audivelmente contigo? Então lê a Bíblia em voz alta. Não só temos as Escrituras, como temos o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. Como é que nós podemos dizer que é preciso pôr um velo, que é preciso pedir um sinal ao Senhor? Senhor, se esta pessoa passar neste momento, eu sei que é certo fazer o que eu devo fazer. Não. O Senhor diz, não, o que é que tu estás para aí a dizer? Tu tens a revelação completa de quem eu sou na Escritura. Está ali para ti. E tu achas que isso é coisa pouca? Vejam como é que um autor colocou esta questão. Eu achei que foi um modo muito inteligente de apresentar este problema. Em vez de procurar sinais através de testes que apresentamos perante Deus, nós devemos contentar-nos em saber a vontade de Deus para cada situação, para cada dia. Em Colossenses 3,16 diz que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. E em 1 Tessalonicenses 5,16 diz ainda, conservem sempre a alegria, vivam permanentemente em oração. E deem graças a Deus por tudo, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em união com Cristo Jesus. E de novo em Colossenses 3, no versículo 17, tudo o que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus Pai. Estas são as coisas que caracterizam a nossa vida. As decisões que nós façamos têm de estar de acordo com a vontade de Deus. E não terão nenhuma necessidade de pedir sinais de nenhum tipo. A segurança que têm em Deus vai ser suficiente. Sejam essa mulher. Sejam a mulher que diz, por que é que eu iria precisar de testar o Senhor meu Deus, quando eu tenho um livro inteiro que está aos gritos comigo, dizendo-me que Ele é quem Ele diz que é. Já pensaram porque é que o anjo do Senhor não vem ao vosso quarto para vos dizer o que devem fazer? Porque a vontade de Deus já está expressa nesse livro que está aí na vossa mesa de cabeceira. Vão lê-lo? Ele contém a vontade de Deus para ti,
por todos os dias da tua vida, e por isso tu não precisas de velos de lã para coisa nenhuma. Esses sinais não trouxeram nenhum conforto a Gedeão. Só quando o Senhor diz, agora é que eu te vou mostrar o que é que eu vou fazer, aí Gedeão sabe que deve louvar a Deus. Versículo 15. Quando Gedeão ouviu aquele sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e orou a Deus. Voltou então para o acampamento israelita e disse, levantem-se, o Senhor vai dar-nos a vitória sobre o exército madianita. Dividiu os seus 300 homens em 3 grupos e entregou a cada homem uma trombeta e uma ânfora, e dentro desta uma tocha acesa. Ok, finalmente ele percebe daquilo que se trata. Baixem lá as espadas, não vamos precisar disso, tomem lá antes uma tocha dentro desta ânfora. E disse-lhes, quando eu chegar ao outro lado do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as trombetas, toquem também as vossas ao redor do acampamento, gritando pelo Senhor e por Gedeão. Então vemos aqui que ele finalmente percebe que é na sua fraqueza que o Senhor Deus se mostra forte. É quando eu estou fraco que o Senhor se mostra forte. Ele está pronto para ir para a batalha. E diz no 19, Gedeão e os seus 100 homens chegaram à entrada do acampamento por volta da meia-noite, pouco depois da mudança das sentinelas. Ou seja, a meio da noite, quem cede o seu lugar está extremamente cansado e aqueles que tomam o lugar desses acabaram de vir de dormir, não é? Descansaram antes de tomarem o seu lugar. Então, toda a gente está assim meio azamboada a este ponto da noite. E diz, subitamente tocaram as trombetas e quebraram as ânforas que tinham na mão. E os outros 2 grupos fizeram o mesmo. Então, basicamente, não se consegue ver luz nenhuma até eles partirem as ânforas. O que é que isto parece? A impressão que dá é que eles estão a ser atacados por uma quantidade de gente. E, portanto, este augúrio, este mau presságio que já tinha sido espalhado ali pelo acampamento, já tinha gerado um mal-estar entre as pessoas, uma predisposição para acreditarem que iam ser violentamente atacados. Eles já estavam cheios de medo que alguma coisa de má fosse acontecer. E repararam como Gedeão estava, o que é que ele estava a pedir essencialmente a Deus com aqueles velos de lã? Ele estava a pedir um presságio a Deus. Estava a pedir que Deus lhe desse um augúrio à verdadeira moda dos povos que estavam à sua volta, dos madianistas neste caso. É isso que os cananeus fazem, estudam o céu, veem os padrões do tempo e tentam perceber aquilo que vai acontecer conforme esta análise destes dados. Todos tinham tochas na mão esquerda e trombetas na direita e gritavam à espada, pelo Senhor e por Gedeão. Que é quase irónico, não é? Porque, na verdade, eles não tinham espadas e isto é uma imagem de que, na verdade, quem estava à espada, quem estava a lutar por eles, era o Senhor. Cada um se mantinha no seu posto ao redor do acampamento e todo o exército inimigo se pôs em fuga aos gritos. Enquanto os homens de Gedeão tocavam a trombeta, o Senhor fez com que as hostes inimigas se atacassem mutuamente à espada. Os que escapavam corriam em direção a Bet-Shitá, para os lados de Serera e até à entrada de Abel-Meolá, junto de Tabate. Então os homens de Neftali, Asser e Manassés foram no encalço dos madianitas. Repararam que tínhamos os 300, mas assim que o ataque inicial aconteceu, os homens das outras tribos também foram chamados para ir no encalço dos madianitas para terminar o trabalho como deve ser. E no versículo 24, e Gedeão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo, desçam e deem cabo dos madianitas, não os deixem atravessar o rio Jordão, nem os vales de Bet-Bará. Os homens de Efraim foram convocados para o efeito e ocuparam as passagens do Jordão e Bet-Bará, e capturaram 2 chefes madianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb junto ao rochedo de Oreb e Zeeb no lugar de Zeeb. Depois de terem perseguido os madianitas, levaram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gedeão, que estava já na margem oriental do Jordão. E se calhar lemos esta passagem e pensamos, mas que coincidência, então matam Oreb junto ao rochedo de Oreb e Zeeb no lagar de Zeeb? Não, estes lugares é que passaram a ser chamados de acordo com estes homens que foram mortos naquele sítio.
Mais uma vez, são memoriais. Depois de terem perseguido os madianitas, levaram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gedeão, que estavam já na margem oriental do Jordão. O quê? Espera, isto é importante. Isto é importante para percebermos o que se passa a seguir na história. Porquê é que eles levaram as cabeças de Oreb e Zeeb? Porque na altura não se podia tirar fotografias para mostrar o que aconteceu. Lembram-se da história de David com a cabeça de Golias? O que isto queria dizer é que temos provas físicas de que o Senhor tinha derrotado os seus inimigos. Era uma confirmação de que estes homens tinham de facto sido justiçados. Então vamos ao capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Os homens de Efraim disseram a Gedeão: por que agiste assim connosco e não nos chamaste a combater ao teu lado contra os madianitas? E houve entre eles acesa discussão. O quê? Espera. Perceberam aquilo que aconteceu? Esta gente também queria o quinhão da glória, uma vez ganha a batalha. E lembrem-se de Efraim, porque vamos vê-los a voltar. Este pequeno episódio aqui está a preparar-nos para aquilo que vai acontecer mais tarde neste livro. Então, a resposta de Gedeão é esta: as obras que eu fiz não se comparam com as vossas, pois o que fizeram a gente de Efraim vale mais do que os feitos dos meus homens. Sabem o que é que ele está a dizer? Vocês têm muita abundância. Aquilo que vos sobra é mais do que aquilo que nós conseguimos em toda a colheita. Então, por que é que me vêm cá pedir uma parte dos despojos? No versículo 3. Deus deu-vos poder para matar os príncipes madianitas, Oreb e Zeeb, que fiz eu demais em comparação convosco. Então, o que é que eles fizeram? Eles estão a receber todo o crédito por terem tirado as livras a Oreb e Zeeb. E diz que depois destas palavras eles ficaram mais calmos. O que é que isto nos diz quanto à natureza desta ira que eles estavam a sentir, desta perturbação? O que eles queriam era um reconhecimento pela parte de Gedeão, de que eles valiam muito, que eles eram de facto gente de grande valor. Eles queriam ser vistos de um certo modo. E lembrem-se desta gente porque eles vão voltar mais tarde. Então temos uma história agora a seguir sobre Gedeão ir em perseguição de Zeba e de Salmuna. Primeiro, não se percebe muito bem o que é que ele tem contra eles, exceto de facto de serem madianitas, mas diz que ele, apesar de estarem muito cansados, eles continuaram a persegui-los e chegaram a duas cidades israelitas. E nas duas instâncias, estas cidades israelitas recusaram-se a dar a ajuda de que Gedeão precisava. E porquê? Porque eles estavam preocupados que ele não conseguisse de facto apanhá-los. E não lhes interessava nada estarem a alinhar-se com aqueles que poderiam perder esta batalha. E a resposta de Gedeão qual é? Tenham fé, tenham confiança, que pela força, pelo poder do Senhor eu vou trazê-los, vou justiçá-los. Foi essa a resposta que Gedeão deu? Não. Ele disse: pois bem, quando o Senhor me der Zeba e Salmuna, eu voltarei e rasgarei a vossa carne com espinhos e abrolhos do deserto. Eu volto cá e lido convosco. Depois, mais adiante, diz que eles tinham 120.000 homens que morreram. Portanto, o que estamos a ver aqui neste capítulo, aquilo que nos está a ser pintado é um quadro da dizimação dos madianistas. Esta batalha em especial é algo que é mencionado vez após vez no Antigo Testamento. Esta vitória sobre os madianitas estava de facto gravada na memória dos israelitas. Por isso fala de como ele continua a perseguir estes dois reis. No versículo 13 diz: quando Gedeão regressou da batalha pelo caminho da subida de Heres, capturou um jovem de Sucote, submetendo-o a interrogatório. O jovem revelou por escrito a Gedeão os nomes dos 77 homens de importância e influência em Sucote. Basicamente o que isto quer dizer é que todos os anciãos, é um número completo, estavam nesta lista. Então Gedeão dirigiu-se a Sucote e disse: lembram-se de me terem recusado ajuda? Responderam então que não podiam dispensar comida aos meus homens exaustos, porque eu ainda não tinha capturado Zeba e Salmuna. Pois bem, eles aqui estão. Agarrou então em espinhos e abrolhos do deserto e com eles deu uma lição aos chefes de Sucote. Derribou também a torre de Penuel e matou os homens da localidade. Então esta referência aos espinhos e abrolhos, vemos este tema, por exemplo, estes termos utilizados
por Deus, quando ele próprio diz que eu deixei estes homens entre vós, este povo no meio de vós, para que pudessem ser espinhos e abrolhos para vós. Sucote e Penuel são vítimas, portanto, da sua vingança. Ele está a matar a sua própria gente, ele está a matar israelitas. E é aqui que nós podemos ver esta trajetória de que já falámos. Ele perseguiu os madianitas, mas quando estas cidades israelitas recusam ajuda, ele diz-lhes: se não fizerem aquilo que eu vos mandei fazer, então vocês vão sofrer a minha ira. E ele mata a sua própria gente. No versículo 18, então Gedeão perguntou a Zeba e Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: eram parecidos contigo, pareciam príncipes. Gedeão disse: eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro-vos solenemente que se não os tivessem matado, eu não vos mataria. Notem agora, percebem porque é que ele tinha um desejo especial de perseguir estes dois reis? Era para trazer justiça à sua moda. Nós não temos uma referência anterior a esta história de como os seus irmãos foram mortos, mas aparentemente foi isso que aconteceu. Vamos ver como é que ele vai lidar com estes madianitas. Disse então a Jéter, seu filho mais velho: vai e mata-os. Até aqui a história parece, ok, a justiça vai chegar a estes homens e é assim. Mas, diz o texto, mas o rapaz hesitou por ser muito novo. Ele era tão novinho que estava aterrorizado, estava cheio de medo de matar estes homens. Para os envergonhar, Gedeão pediu a um jovenzinho, um adolescente, que os matasse, era para os humilhar. Então isto não é justiça, isto é vingança. E quando o seu filho não consegue cumprir com esta ordem do pai, e pensem bem nisto, era um jovenzinho, era um adolescente. Os próprios reis, Zeba e Salmuna, dizem: mata-nos tu, o trabalho de homem deve ser feito por homem. Assim Gedeão matou-os e tirou os ornamentos do pescoço dos seus camelos. Versículo 22, em seguida os israelitas disseram a Gedeão: sê o nosso chefe, tu e os teus filhos e descendentes, porque nos libertaste dos madianitas. O que é que Gedeão responde? Nem eu nem o meu filho seremos vossos chefes. O Senhor será o vosso chefe. É, boa, sim senhor. Ou se calhar não, vamos lá ver. Versículo 24. E acrescentou: deixem-me pedir-vos uma coisa. Dê-me cada um brinco do espólio que recolheu. Não sei se isto está aqui a soar familiar. Bezerro de ouro, lembram-se? E dizem então, o povo diz: com muito gosto tu os daremos. Estenderam no chão uma capa e cada um colocou ali um brinco dos despojos que tinham recolhido. Todos juntos, os brincos que Gedeão recebeu pesavam quase 20 quilos. Então, o que é que ele fez com todo este metal que foi derretido? Ele fez uma estátua com esse ouro. E noutras traduções esta estátua é chamada de éfode. Era algo que os sacerdotes usavam, portanto algo que era usado na liturgia da altura. Era algo que era usado para tomar decisões e ele usava isso no seu peito. Onde é que isto devia ter ficado? Em Siloé, na casa do Senhor. Portanto, aqui já vemos uma indicação que Gedeão está a afastar-se desta ideia de que não, é o Senhor que nós vamos adorar. E ele pensou: não, espera lá, nós podemos fazer a nossa própria coisa por aqui. E nós temos que pensar: quem é que vai usar este éfode? Tenho a impressão que vai ser uma certa pessoa. Continuando, diz: Gedeão fez uma estátua, um éfode com esse ouro e colocou na sua terra natal, Ofra. Os israelitas voltaram as costas a Deus e passaram a adorar esse ídolo, o que veio ser a ruína de Gedeão e da sua família. Uau! Então, ainda Gedeão nem sequer está morto e o povo já está de voltas costadas para Deus e a perseguir outras coisas que não Deus, que é um muito mau sinal. Diz que assim os madianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais voltaram a levantar a cabeça. E o país viveu em paz durante 40 anos até à morte de Gedeão. Saboreiem bem esta frase: e o país viveu em paz, porque não vão voltar a lê-la até ao fim do livro de Juízes. Versículo 29. Gedeão, ou Jerubbaal, voltou então para sua casa e lá continuou a viver. Gedeão teve 70 filhos porque tinha muitas mulheres. Tinha ainda uma esposa secundária em Siquém, uma concubina, que lhe deu um filho chamado Abimeleque. Gedeão, filho de Joás, morreu de idade avançada, ficando sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, terra da família de Abiezer.
E se calhar leram isto e pensaram, que giro este detalhe familiar. Não. Isto são avisos para nós. Muitas esposas e 70 filhos. Por isso, apesar dele ter dito àquele povo, eu não vou ser o vosso rei, mas sim o Senhor, ele passou a viver como se fosse o rei do povo. Ou ele ou a concubina chamaram a esta criança Abimeleque. E Abimeleque quer dizer, o meu pai é rei. Não é nada subtil, pois não? E nós vamos saber muito mais coisas sobre Abimeleque na semana que vem. E vemos que ele deu um assentimento verbal a esta ideia de que não seria rei sobre Israel, mas que de facto viveu como se fosse um rei de Israel. Por isso é mesmo um aviso para nós. Às vezes no nosso sucesso estamos muito vulneráveis. Queremos seguir outras coisas que não Deus. E nós pensamos muitas vezes, se a minha vida fosse mais fácil, eu poderia adorar o Senhor com muito mais à vontade. Mas a verdade é que às vezes é quando temos muito sucesso que as coisas se desmoronam, porque perdemos de vista aquilo que mais importa, aquele que mais importa. E diz no verso 33, após a morte de Gedeão, o povo de Israel caiu novamente na idolatria e prestou culto a Baal-Berite. Fizeram de Baal-Berite o seu Deus e deixaram de servir ao Senhor, seu Deus, que os libertara dos inimigos que os rodeavam. Lembrem-se deste nome. Baal-Berite quer dizer Baal da aliança, ou Senhor da aliança. Nem sequer se mostraram reconhecidos à família de Gedeão por todo o bem que fizera a Israel. Ou Jerubal, noutras traduções. Então, o que é que nós podemos concluir desta história? O que é suposto tirarmos disto tudo? Obviamente, Jesus é o verdadeiro e o melhor juiz, porque Gedeão é uma grande mistura de coisas boas e coisas más. Ele tinha medo, e é bom reconhecermos as nossas incapacidades, mas não é bom viver num terror absoluto. E nós vemos por esta história que Deus é muitíssimo paciente connosco. Quão paciente foi Deus com Gedeão? Porque é que ele não lhe disse, olha, estou farta destes joguinhos estúpidos, vai lá fazer o que eu te mandei fazer, senão eu mato-te mesmo, como tu achaste que te ia acontecer quando viste o anjo do Senhor. Não, ele intencionalmente vai empurrando Gedeão e fazendo com que ele faça aquilo que quer que ele faça. Ele equipou-o para a chamada que lhe fez. Por isso, Deus é muito paciente connosco. E outra coisa que podemos concluir é pedir por um sinal é um sinal por si mesmo. É um sinal de uma fé fraca e é um sinal de desrespeito pela revelação de Deus, por quem Ele é, que Ele graciosamente já nos deu. Nós temos um sinal. Nós temos o sinal do Espírito Santo que vive em nós. Nós temos o sinal da Palavra de Deus que vive conosco na Bíblia. E eu creio que podemos também concluir que nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Sabemos qual é a vontade para nós, que Deus tem para nós na nossa vida de todos os dias. E sabemos também qual a vontade para Deus nas coisas importantes. E é muito mais provável que as nossas decisões o honrem quando Ele é de facto alguém em quem nós nos focamos. Não o que é que eu devo fazer, mas quem é que eu devo ser? Ou ainda mais precisamente, quem é que eu me devo tornar? Em quem é que eu me devo tornar mais e mais? Porque quem tu és faz com que as escolhas que tu vais fazendo tenham um determinado caráter, porque elas refletem quem tu és, elas refletem a tua identidade. Por isso, foquem-se mais no quem do que no quê. Eu acho que também podemos olhar para esta história e dizer, eu acho sempre que quero que me corra tudo bem, mas quando tudo te corre bem não é necessariamente o tempo mais seguro para ti. Porque nós baixamos a nossa guarda, perdemos a nossa vigilância e começamos a dizer, não, eu não quero ser rei, mas depois vivemos como se fôssemos rainhas, não é? Então Gedeão é um aviso para nós, um aviso para não nos tornarmos demasiado confortáveis, mas também é uma história de esperança, porque se o Senhor pode usar Gedeão, então o Senhor pode usar-te a ti e a mim para aquilo que Ele nos chamou. E para aquilo que Ele nos chamou, Ele nos capacitará. Vamos orar. Pai do céu, obrigada, Senhor, por esta história. Nós confessamos que nós
Sabemos as nossas fraquezas e nós pedimos para que Tu não removas essa noção da nossa fraqueza, mas que aumentes a nossa sensibilidade às Tuas forças, à Tua força, Senhor. Senhor, que nós possamos sempre sentir que vamos para a batalha mal equipadas e que possamos sempre dizer: é só pela misericórdia do Senhor que isto aconteceu, é o braço forte e poderoso do Senhor e não o meu próprio braço. Nós damos-te graças pela história de Gedeão e nós oramos para que nós possamos ser encorajadas por esta história, mas também avisadas por esta história. E nós pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém.